Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. Para a evolução do novo humano. Nessa temporada, fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Então, mais uma vez, nas cartas de Cristo, um rumo à consciência crística, consciência cristalina. E tenho certeza que será um grande episódio. Com certeza. Estamos aí para mais um. Esse grande feito de ler e refletirmos sobre as cartas de Cristo. E só para contextualizar, né, no último episódio nosso, Jesus estava falando que ele reencontrava, né, seus discípulos, e aqui ele começa a destrinchar e a revelar para os discípulos um pouco do que é o poder da consciência, do que são as crenças e como que nós podemos nos livrar dos possíveis denominados problemas, sofrimentos. Então, vou reler só um pedacinho aqui para a gente poder voltar e entrar nesse assunto, porque vai ser bem interessante. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam estas coisas mais do que acreditam que o Pai é vida e amor abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para vocês. Se acreditarem no Pai Amor, vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentam no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar suas crenças. É bom a gente parar um pouquinho aqui, né, e fazer essa reflexão. Que hoje a gente estava escutando, praticando a presença, né, falando sobre a crença em dois poderes, onde a gente consegue perceber nitidamente uma mente humana, uma mente egóica, onde ela está fazendo julgamentos, fazendo as próprias ações em si, né? Quando que, na verdade, nós precisamos entender que Deus, o ser, a consciência, é a própria atividade da alma, do nosso ser em nós. E como que essas crenças e esses valores humanos, eles precisam ser dissipados, porque são eles que trazem as atividades e a manifestação para o nosso campo, né? Sim. Então aqui Jesus ele é muito claro com isso, que nós não precisamos curar corpos, nós precisamos curar nossas crenças. Quando a gente conseguir permanecer na experiência do ser de Deus em nós, né? Da consciência que é a nossa atividade e entender esse campo positivo, que é todo positivo, como ele mesmo fala, o Pai Amor. Então nós conseguimos restabelecer um processo de manifestação onde realmente as coisas que a gente não quer para a nossa vida, elas não vêm. Porque entendemos que essa parte nossa,
essa casa dividida, né? Eu gostei desse termo. Nós já somos uma casa dividida. Enquanto nós formos essa casa dividida entre o ego e o ser, nós vamos ser regidos, ora, por todas as leis humanas, né? Por todo o processo de falta de amor, de egoísmo, de distúrbios que vão desencadear em doenças. Sim. Mas quando a gente está na plataforma do ser genuinamente, na experiência da presença, a única coisa que nós experienciamos é esse transbordar de expansão. Expansão na ação. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho interessante, inclusive, essa parte que coloca como crença, né? Curar as crenças, porque tendo essa crença em dois poderes, naturalmente você tem a possibilidade de criar condições para a sua saúde e assim também criar condições para a sua doença, né? Quer Exatamente. dizer, se você tem uma crença em dois poderes, no caso aí essa questão da crença, então, que deve ser curada, você curando essa crença, você cura toda doença, você evita a doença, você evita esse desequilíbrio. E se ele está estabelecido como uma crença, todo o processo nosso de experiência a partir do ser é realmente uma experiência de expansão, né? A gente está experienciando essa nossa natureza também a nível de substância. E se lá dentro essas crenças estão ali moldando um processo mental, né? Um processo de acreditar no futuro, algum problema, de acreditar ao futuro, como se você estivesse semeando, né? Algo que você vai experienciar depois, no futuro. Se você já está acreditando nesse futuro, um problema, uma doença, um desequilíbrio, uma falta, uma carência, isso vai vir, porque você está expandindo, o ser está sempre em expansão, e se esse ser ele está realmente nessas duas casas, nessa divisão, significa que enquanto o ser expande para uma evolução em amor, em verdade, né, em luz, em completa coerência, o ego, que é essa outra parte da casa, ele está ali só colhendo as sementes que ele mesmo semeou, né, as plantas que ele, né, porque a expansão vem do ser, mas as crenças estão no ego. Exato. E aí ocorre a coerência, né? As energias coerentes, elas vão ser coerentes de qualquer forma, mesmo que essa consciência esteja encoberta pelo ego. Uma coisa interessante que eu percebi também, falando sobre essa coisa da substância, quando a gente pensa, a base fundamental aqui é a gente perceber a substância de todas as coisas. Então, o ego, o que ele faz? Ele se limita ao efeito, àquilo que ele vê, àquilo que é palpável. O ser, ele está dentro do âmbito do invisível. Então, a nossa percepção, quando ela é muito externa, ou seja, quando nós utilizamos só os nossos sentidos para a percepção das coisas, nós vamos ficar completamente envoltos a essas energias da própria matéria, desse campo fenomênico. Então, esse ego, que é o que a grande maioria está, né, é essa crença nesse segundo poder. Então, como muitas vezes estamos dando poder a pessoas, a coisas, né, e estamos tirando esse poder do ser que está em nós. Então, quando nós percebemos que a substância de todas as coisas manifestas, a substância real de tudo aquilo que a gente pode conceber como visível, existe uma substância que é invisível, ou seja, existe uma causa por trás daquilo.
E aí nós conseguimos entender que nós também somos feitos dessa substância, então conseguimos perceber que tudo já está em nós, como processo, como a substância daquilo que vai ser manifestado na nossa vida. Então, se está em nós a doença, né? Se a gente pensar desse jeito, ela vai se manifestar no nosso campo. Mas se está a saúde, ela também vai se manifestar no nosso campo. Tem a coerência aí. Então é preciso a gente perceber isso, entender primariamente a substância de todas as coisas visíveis, que o que subjaz aquilo que se tornou manifesto, o que aquela manifestação, ela só representa uma energia que se movimentou, que se desprendeu de nós. Isso é interessante a gente pensar, porque se nós somos o ser que expande, nesse momento de expansão, desprende uma energia de nós, entende? Se nós somos os deuses, né, digamos assim, se o Deus é cada um de nós em expressão, existe uma energia que vai se expandir de nós. O tempo todo vai estar se expandindo de nós, independente de ser o ego ou ser o ser. Mas o universo não entende dessa forma. O universo não diferencia o ser do ego, entende? Apenas uma energia se desprendeu de você. No momento em que você expandiu, aquela energia expande junto e ela vai se transformar em invisível da medida que aquilo se desprendeu de você, independente de ser bom ou mal, porque é apenas uma experiência para o ser. Exato. Né? Interessante isso. Então, acreditar em dois poderes vai desprender energias. Sim. Né? E o que nós vamos manifestar? E o poder, na verdade, né, pensando nesses dois poderes, o equivalente desse mal, né, se a gente pensar no bem e no mal, os dois são ilusões, os dois são crenças. Exatamente. Né? Porque a substância, que é o ser, ele é pleno, ele já é pleno. Exato. Ele não é nem bom nem ruim, porque a concepção de bom ou ruim já está no ego. Né? Já é ali que estarão os dois poderes. Exato. Sempre vai desprender uma energia que sempre vem como positiva, né? É aquilo que a gente fala, né? A emoção primária. Então, é uma energia que te movimenta. Só que há que se compreender essa energia primária que vem do ser. E aí, como que ela vem? Com benevolência, com coerência, com saúde, com beleza, como ordem, como lei, ou ela vem como morte, como doença, como sofrimento, escassez. Então, você consegue diferenciar aí nitidamente. Então, se vem essas energias secundárias, essa energia que te move para uma ação que a gente chama de secundária, nitidamente você vê ali que você tá numa casa dividida. Não é o seu ser atuando, né? Sim. Então, ele continua: já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai, acabei de dizer agora, né, energia primordial, para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol. Cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e ponho minhas mãos sobre eles? Estou pensando em doenças? Estou querendo saber se a pessoa está curada? Tenho medo de que o Pai
esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não. Se meus pensamentos fossem incrédulos como estes, não haveria cura. Ou seja, aqui é nítido você perceber que Jesus se tornou uma consciência crística porque ele integrou esse ego ao eu. Entende? Ali tem uma mentalidade crística, cristalina, baseada na substância, no que ele é e no que todas as coisas são feitas. Então, a partir daí, ele consegue mobilizar todas as energias. Ele não pensa duas coisas. O ego não vem ali, porque ele sabe que não é ele criando, ele curando. Simplesmente é a partir daquela substância que existe nele que existe no outro. Exato. Então, olha como fica mais simples, né? Mas assim, para a gente pode parecer um pouco difícil, mas basta praticar, é estar em presença constante, é perceber essa nossa substância real e olhar o nosso entorno e nos ver ou envolvidos com as formas, com aquilo que nós estamos só vendo aparentemente, ou estamos intrinsecamente envolvidos com a essência daquilo que está se manifestando. Temos que fazer esse teste, né? O ser é onipresente, onisciente e onipotente. O próprio ser é isso. Exato. Buscar essa experiência para poder validar isso em si mesmo. Aí ele continua: quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure, imediatamente me alegro porque sei que o poder que é o Pai está em mim. Acabei de falar isso agora, né? Preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do Pai Saúde e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Porque você está lidando com a substância, você vai na causa, você não precisa nem saber o porquê daquela doença ter se estabelecido ali, mas você integra essa conexão, né? Onde porque é muito claro hoje para a gente perceber essa coisa desse falso eu operando, esse falso eu tão apartado de Deus. É como se, para mim, é muito claro agora, eu percebo que é a o único livre-arbítrio que existe. Então, é mais ou menos aqui, você quer ser uma casa dividida? Ou seja, você quer agir por si mesmo? Eu vou continuar operando aí meio que na retaguarda, porque Deus, eu sou vida. Então, eu é que vou estar gerenciando vida. Mas você, num processo de experiência como parte de mim, você também é essa vida, você também pode criar, você também pode estabelecer para o seu sistema tudo que eu sou em você, porque na verdade não existe eu, Deus e você separado. Essa ilusão de que existe esse eu separado, né, vai criar todas as circunstâncias de um segundo poder, uma segunda forma de viver. Sim. Então é o único livre-arbítrio que existe, sabe? É você operar por uma mentalidade humana ou você operar por uma mente cristalina, uma mente crística, consciente da verdade.
e habitar nessa verdade, né? Porque é preciso fazer dela a sua rotina de vida diária. Sim. E até essa perda de energia que leva à doença dá a entender também que havendo uma divisão, né, se você está com essa divisão em você mesmo, em vez de estar vivendo nessa natureza, na sua essência, na sua substância, o ser, mas essa experiência sua, ela ocorre em dois corpos, vamos dizer, né? É, Ou em duas salas dessa casa que está dividida, naturalmente você vai demandar muito mais energia. É o exato. ego que coloca aflição, que coloca expectativa, ansiedade, medo, né, preocupação. Isso aí tudo é do ego. Então, esse tipo de emoção do ego gera mais consumo de energia, Sim, entende? Agora, se você está situado no ser, né, nessa unidade, nessa substância, a própria energia que está emanando, ela não está sendo perdida, não está sendo dissipada com boa. as demandas do ego, que são demandas justamente de separação, né? De Exato. escassez, de falta, de medo e tudo mais. Então, estar na substância, né, experienciar esse estado de presença no próprio ser, possibilita você também notar essa ação do Pai, como ele coloca, e não mais agir, porque eu creio muito também que haja aí uma ideia assim de que para nós, enquanto estamos ainda muito identificados com o ego, entender que existe uma outra ação ocorrendo, que não é a nossa ação do ego, mas existe uma ação desse Pai, é um momento de iniciar talvez esse campo de percepção. Chega um momento, se você está realmente situado no ser, você vai entender ali quem é esse Pai que está agindo. Sim, Porque esse Pai é a substância, é a que está substância. atuando em você como individualidade. Exatamente. E agora você está na substância, você está diretamente na causa daquela ação. Você está sendo motivo, né? E ao mesmo tempo o canal para aquela ação. Você Exato. entende o que é o ser. Você está como se estivesse naquele momento exato em que surge a manifestação como ação, Exato. não é? E aí, O ego ele só pega o reflexo, ele só pega, ele exato. pensa que é ele, por isso sofre. Então, É. eu acho que o ponto de partida aí para quem está, né, e nós estamos nessa de sair do ego, conseguir integrar o ego, é perceber isto. Eu não estou agindo, eu estou apenas consciente de que há uma ação em mim. Mas quem está executando essa ação? Não é o ego. Que o ego não age, o ego ele é somente uma marionete. Então, Exatamente. essa ação que vem de uma fonte superior. Com certeza. Perfeito. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações, quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo, senão a maldade sob o disfarce de bondade? Nossa, isso é forte, hein? Eu Deus vai castigar, né? Esse pai vai Exatamente, castigar disfarçada de bondade. Você fala que ele vai castigar porque o teu é bem. pro teu bem, né? Exato, cara. É muito louco. Deus não é humano, gente. Não é humano mesmo. Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem desta forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem, se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria,
vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Gente, é científico isso, né? Sim, A própria ciência já está mostrando tudo isso pra gente. sim. É tudo uma experiência. É tudo uma experiência e como que a gente pode se limpar desse falso eu em nós, né? É tudo que a gente falou lá atrás, exatamente a crença de separação, de que existe um Deus separado de você. E não é, nós somos esse raio de Deus, essa expressão genuína de Deus. Cada um de nós é uma expressão, até mesmo uma pedra, até mesmo um bichinho, é uma expressão de Deus. Sim. É Deus experimentando a si mesmo em processo contínuo de expansão e criação. Expansão e criação, porque tudo é um movimento. Deus não está parado ali, ele está naquele processo dele de fluxo, né? Como se fosse um fluxo. E as energias que são esses movimentos gerados por seus desejos primordiais. Porque o desejo primordial de Deus é experienciar o amor. E o amor dele, como é infinito, ele precisa expressar isso em todas as coisas que ele cria. E cada expressão dele é um processo de expansão e criação ao mesmo tempo, e o tempo todo, continuamente. Exato. Não se sintam abatidos, alegrem-se e sejam felizes, e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se escutá-lo, confiar nele e viver nele. É muito bom a gente falar sobre a palavra pecado, né? Outro dia eu estava pensando sobre essa palavra. Olha que interessante. Quando você fala que alguém foi impecável, né? Alguém, sei lá, executou um trabalho de maneira tão magistral, você fala, nossa, a pessoa foi impecável nesse movimento, né? Nessa ação. E aí é que a gente consegue ver o princípio que é essa natureza perfeita de Deus em nós, porque o homem por si mesmo, ele não possui essas qualidades. Ele só as tem porque ele é permeado pelo Espírito. O Espírito o permeia. Então, quando nós estamos nessa plataforma de presença, de sentir Deus em nós, atuando, experienciando isso, como o Pai mesmo fazendo as coisas através de nós somos impecáveis nas nossas ações. Porque vai gerar tudo que flui da fonte. Todo o positivo vai fluir dali a partir de nós. E aí nós seremos impecáveis. Sim. Quando nós não fazemos isso, estamos no ego, estamos pecando. Errando o alvo. Errando o alvo, né? Porque, na verdade, cada um de nós é esse Deus em potencial, é essa potência do divino, da luz, da sabedoria, de tudo que Jesus sempre recobra a nossa mente, né? Para que nós possamos expressar isso no mundo. Então, quando nós estamos pecando, quando estamos no falso eu, não estamos deixando fluir o Espírito através de nós. Faremos tudo no pecado, não seremos impecáveis, né? Olha que como tem uma conotação diferente quando a gente pensa nisso. E aí, cada momento do seu dia que você pensa, não sou eu quem faço, mas ele como é que até o Joel Goldsmith fala? Me aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Ele me aperfeiçoa o que é me dado a fazer. Cara, olha que incrível. Ele me aperfeiçoa o que é me dado a fazer. Então é mais ou menos assim, me deixe atuar, né, por você, através de você, que você será impecável, sempre. Exato. Ou, em outras palavras, pecado é estar separado dessa substância
Exato. ativa, dessa Perfeito. substância de criação, dessa substância de execução, desde a fonte, desde o princípio, desde a substância em si, né? Exato. E, em vez disso, agindo com essa outra camada, né? Essa cobertura holográfica ou virtual que é o ego. Ali é tudo pecado. Então, o pecado não é uma injunção, não é uma coisa que não é, existe um juiz. Não, é tudo dentro da nossa própria esfera de experiência. Exato. Então, se eu sei que eu estou separado do meu elemento substância, estou separado dessa base que é Deus, Estou crendo, né, nisso. estou acreditando nisso, eu estou pecando. Exato. Entende? Não, não é que você vai para uma condição infernal, você vai para algum lugar específico por ter pecado. Não. Somos nós mesmos que estamos dando à nossa consciência todos os elementos, todas as substâncias falsas Exato. para experienciar aquilo. Eu estou separado de Deus, eu estou separado da substância, o que eu vou provar então? Aquilo que não é substância, aquilo que não é Deus. Exato. Aqui tudo é Deus, até mesmo aquilo que pode ser visto como ruim na situação, por eu ter pecado, por exemplo, estou separado de Deus, eu vou ver que está tudo ruim, né? Que está me faltando tudo, que está me trazendo só prejuízo, ou só perda, ou só problemas, doenças. Ok? Se você entende que isso aí é uma experiência para você voltar a ser impecável, e não Exatamente. lutar agora para tentar resolver esses problemas todos que você mesmo criou, e não é um castigo, não é um karma, não é nada, é só o próprio jogo, né, de probabilidades que a consciência cria nesse grande campo de realidade da consciência divina. Não é? Até o que a gente estava estudando a respeito do campo de ondulações de Planck, né? Aham. Exato. Está tudo aqui. Então, essa consciência que é a supraconsciência, Deus, ele está simplesmente se expandindo e a expansão significa experienciar-se. Experienciando através daquela consciência que é uma consciência experienciando ser um grão de areia, daquela consciência que é uma consciência experienciando o que é ser uma folha dentro, presa numa árvore, né, vivendo em contato com uma figueira, por exemplo. Aham. Né? O que é ser uma consciência experienciando como consciência em um pássaro, em uma minhoca, né? Em uma formiga, ou nós aqui, humanos, falando, vocês ouvindo, nós aqui refletindo, vocês também refletindo. Tudo isso aqui é uma experiência que nós estamos tendo, né? A partir de Deus em nós. É essa consciência que nós estamos experienciando, é a própria permeabilidade, né? Que é essa consciência, supraconsciência permeando cada um de nós. E cada um Exatamente. de nós, na nossa individualidade, estamos fazendo isso. Assim como no nosso corpo, né? 3 bilhões de moléculas, de átomos para poder criar uma célula, depois mais alguns 3 trilhões, mais ou menos, de células para compor o nosso corpo. Então imagine quanta consciência não existe nesse nosso corpo. Exatamente. Desde os pequenos elétrons, átomos, já são consciências. Sim. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que, quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos
que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Aqui ele fez uma comparação incrível, né? Porque as pessoas acham que poder é dinheiro, a grande maioria, né? Pelo menos. E aí ele está falando que tanto uma pessoa que aparentemente tem poder, tem tudo, né? Eles também experimentam miséria e doença como alguém que nada possui, né? Exato. Não percebem que estão apenas meio vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai, dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Esse trabalho é legal, né? Que eu acabei de falar aqui, é a atividade, né? Aham. Como é que eu falei? Até esqueci a palavra aqui. Ele me restaura, não, que é dado a fazer. Ai, até esqueci. Ele me revigora, É, mais ou menos isso, né? Isso, falou agora há pouco. Então, é ele que fortifica, né? Ele no sentido dessa potência interna nossa, que é a própria vida em nós, né? Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus. Eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que estas palavras significam. É ótimo, isso aqui é perfeito. Então, quando a gente pensa, né, nos gurus modernos, isso vai mais para os gurus, tá? Porque os papas realmente a gente vê nitidamente ali que está lendo alguma coisa, né? Mas é exigido de um guru uma vivência espiritual, uma ciência espiritual. E muitas pessoas vão seguindo outros tais gurus, achando que eles têm alguma realização com Deus, porque falam de Deus numa categoria assim, e só porque eles conseguem gravar mais palavras do que outras pessoas conseguem gravar, são ditos gurus. Mas cadê a vivência e a experiência real? Então, assim, mestre, que a gente pode dizer realmente, foi Jesus que teve uma realização da consciência crística. Cristo é isso, realizar o Cristo é essa mente cósmica, é essa mente que já não está mais dividida, é uma mente integrada, é uma mente em total unidade na compreensão. Perfeito. E num sentido prático disso, né? Seria o verdadeiro mestre que está dentro de nós. Dentro de nós, Porque exato. na verdade, quando a gente pensa nesse Cristo ou pensamos em Jesus, um fator histórico. Também podemos pensar nesse fator consciência crística, né, como uma consciência solar, uma consciência Exato. que vem de uma fonte, assim como o Sol, né? E assim, a gente está falando de uma forma breve e ao mesmo tempo simbólica, mas na verdade isso tudo representa realmente quem foi, né, esse Jesus Cristo. É um representante dessa consciência crística, entendendo que essa consciência crística não é uma exclusividade de um personagem, Sim. mas sim a consciência, o núcleo, né, a substância de consciência de todos os seres. Não somente, inclusive, seres humanos, mas de tudo. E outra coisa, é bem interessante nós ressaltarmos aqui
que esse Jesus que alcançou essa consciência crística, por isso se tornou Jesus Cristo, é cada um de nós vencendo a sua divisão interna. Cada um de nós alcançando cada vez mais a presença de Deus ou do Espírito ou da fonte, da essência em si mesmo, e cada vez mais deixando emergir, né, essa essência primordial, e percebemos nitidamente que Jesus, ele já não era mais ego total, ele era uma consciência unificada, ele era essa expressão de uma mente inteligente, sábia. Então nós podemos também ter, porque nos é dado todos os elementos que ele tinha, nós temos. Só que ele conseguiu virar a chave no momento em que ele entendeu que esse falso eu limitava a presença do Espírito nele. O que ele fez? Ele começou a integrar esse ego na superconsciência. E aí ele se tornou o Cristo. Sim. Né? Que é uma consciência cristalina. Esse é o ponto. Porque assim como ele fala também, né, que os milagres que eu faço, vós também fazeis, né? Vocês podem fazer. Então, e se nós pensarmos nessa mesma lógica, na questão, né, se eu sou o mestre, vós também sois. Exato. Quer dizer, não que nós vamos ser mestres de outros. Na verdade, o paradigma nosso hoje é cada um encontrar dentro de si a conexão com essa consciência solar, ou essa consciência crítica, para poder ter dentro de si essa voz divina sendo falada, como o nosso mestre interior. Entendeu? Exatamente. Porque, não que vai acabar, porque ainda existem 8 bilhões de pessoas, é uma faixa muito pequena de seres humanos que estão realmente sentindo isso, uma virada de página. Mas quando você vira uma página, aquelas centenas e centenas de palavras que estão na página anterior vão ficar para trás. Exato. Então, o que você pode fazer? É desenvolver esse desvincular-se das doenças aí no sentido da cura de crenças que ele colocou no início da nosso episódio hoje, não é? E curando essas crenças, você vai começar a fazer com que essa consciência crítica aflore. Porque enquanto houver crenças, você não vai ter acesso a essa consciência crítica. E se tiver, vai ser acesso a uma consciência crítica que não é consciência crítica. Né? Então eu posso ser aqui, eu posso ir na igreja e fazer tal coisa. Não é a consciência crística. Ah, não, que agora me vinculei aqui a essa seita aqui da nova era. Não é consciência crística. Consciência crística fala dentro de você, não é falada para você a partir de outro. Exato, ele vai falar isso aqui outra agora. Literatura, de outro indivíduo. Não, é dentro de você. Exatamente. Ele fala, né? Há milhares de anos eu contara a pessoas o que eles pensam que essas palavras significam, mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir neste momento, já que os tempos são outros. Isso. Perfeito, né? Então, quais são as palavras que nós precisamos ouvir agora? E assim, é preciso perceber do que esse falso eu se alimenta, o que é esse ego, por que ele está sempre em conflito, por que ele está sempre atordoado, por que o emocional está sempre confuso, não consegue ter um equilíbrio. Por quê? Porque ele sequer existe. Então estamos, no momento em que a gente fica tentando alimentar um falso eu, um falso ego,
não permitindo essa substância agir em nós, o ser, a consciência pura agir em nós, quantas coisas que nós vamos arrastando. E é muito gasto de energia com pensar, com elaborar, né, com coisas que a gente precisa aprender ou com até religiões que precisamos seguir. Não, já está tudo em nós, já está tudo aberto. A consciência se abre à medida que você se torna esse ser sincero e fala: eu quero conhecer isso, eu quero ter a experiência de Deus em mim, eu quero viver na natureza dessa verdade. Aí sim você começa, tem que fazer testes, né? Até o tempo começa a ficar a seu favor. Começa a perceber nas coisas mínimas da vida, começa a entrar em estado de presença total, onde não é mais você agindo, e sim Deus agindo através de você. Deus no sentido não que Deus está pegando na enxada, ou está lavando o prato, ou está fazendo as coisas. Não, Ele está fluindo daquilo que Ele é. Está pulsando. Se a substância de tudo que é Deus, pensa assim, ó, se a substância do ouro é Deus, quando você está fluindo na substância que é Deus, o ouro aparece para você. Você não precisa ficar pensando casa, carro, apartamento. Quando a gente fica pensando no efeito e não na substância, dá um super trabalho. Percebe que isso é o ego querendo fazer coisas? Não, simplesmente flua na substância que nós já somos. Alquimia. Exatamente, essa é a verdadeira alquimia. Fazer com que esse ego, que outro dia a gente ouviu, né, aqui, foi até bem impactante, falando que esse ego é Lúcifer, né? É essa sombra em nós, é esse potencial de luz falsa. Sim. Lembra? Ele fala exatamente essa palavra. Sim. Então, quando nós estamos sendo muito ego, somos luciféricos. Olha, é forte isso. Realmente, a gente pode parar para pensar e é isso. Sim. Estamos completamente divididos. E essa luz e essa sombra não tá brigando, porque Deus não fica brigando. Esse é o livre-arbítrio que nós temos. Sabe? Querer ficar lá na sombra por nós mesmos, pela mentalidade humana, por uma mente muito pequena, com emoções secundárias de níveis assim muito baixos, que só quer conflito, ou a gente vai habitar na palavra e na verdade, que é a fonte de tudo, que tudo é. Sim. Então Jesus tá colocando isso aqui pra gente muito claro, sabe? Comece a perceber esse ego, esse falso eu em você e deixe a luz que você já é permear, resplandecer. Nesse contexto, eu imagino o ego como um adesivo na consciência. Ótimo. Imagina você estar com a TV, né? Pode ter uma TV aí de, sei lá, 60 polegadas, mas aí chega o seu melhor amigo e coloca lá um adesivo do time de futebol dele, bem no meio da tela. Você não vai conseguir ver mais nada, né? Vai ficar Exato. com dificuldade, porque tem um adesivo ali. É isso. O ego é mais ou menos isso, ele é um adesivo, ele é como ele cria uma sombra e você não consegue ver a realidade de você. E a realidade passa a ser a partir daquele adesivo que está ali. Você não consegue ver mais nada, você fica só impressionado como que aquele adesivo foi ser colocado ali. Exato. Outro dia a gente estava pensando, né, da onde surgiu esse ego? Como é que ele se faz presente na nossa vida? É porque o tangível e o visível é muito forte. Ele engana, né? Precisamos acreditar mais nesse invisível, que é exatamente a essência de todas as coisas tangíveis e visíveis. Aí olha, essa frase dele é ótima. Acreditem em mim. Os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas.
Porque, na verdade, é aquilo que você falou outro dia, será que eles acreditam mesmo naquilo que eles estão, digamos, pregando? Porque parece que, na verdade, eles não estão nem acreditando naquilo que eles estão falando. Então, ele precisa que outras pessoas acreditem para que eles possam se fortalecer. E é um pouco isso. Então, eles são assim, conhecem as coisas da terra, mas as coisas do céu, cada um vai conhecer de um jeito, cada um vai ter a sua percepção, porque é assim que funciona. Eu penso na respiração como sendo a própria manifestação do espírito no campo físico. Outros pensam que é o próprio som que a gente escuta. Então, cada um vai ter uma percepção diferente e isso vai se fazer presente na sua vida, à medida que você vai habitando essa verdade. Sim. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. E quando tudo estiverem cumprido, vocês saberão que as oportunidades, as habilidades e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despensas e roupas nos seus corpos, e felicidade e uma boa vida para seus filhos. Todas estas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que é a natureza do Pai, ou seja, a substância, criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Gente, é muito notório, né? Muito real, assim. Pode parecer muito absurdo, pode parecer muito... Como é que é o nome daquele livro que eles falam? É o poder da... Como é que é? Poder da... Atração? É o poder da atração, né? Não é isso, não é assim dessa forma, porque o poder da atração ensina a gente a pensar em coisas que você quer, né? Nós estamos falando aqui de habitar na presença de tudo aquilo que você quer, já está em você, já é um potencial em você, que na verdade as coisas elas estão para a gente, não para a gente desfrutar delas, mas sim para a gente aprender com elas. Tudo tem um fundo pedagógico. A vida ela nos vai ofertar só pedagogia. Não é para a gente ficar felizinho ou para a gente ficar tristinho, para a gente ter saúde ou para ter doença. Não, o objetivo de tudo é um ensinamento. Tudo na vida tem um ensinamento. As coisas boas que vêm para você vão estar te ensinando alguma coisa, as coisas aparentemente ruins vão estar te ensinando alguma coisa, as pessoas que aparecem no seu campo vão estar te ensinando alguma coisa. Se a gente parar para pensar sobre isso, né? Porque tudo vai nos levar a essa única consciência, a esse estado perfeito e pleno do ser em Deus, na fonte, entendendo que tudo é uma expansão de Deus, tudo é
uma expressão de Deus, mesmo sendo uma coisa aparentemente ruim, porque naquele momento nós vamos perceber o quanto estamos nesse ego, o quanto não estamos nos sentindo separados do ser que somos. Exato. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que, quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai, se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo, sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo, além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve, estas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai, pedindo, acreditando que iriam receber. Acabei de falar isso. Você já tem que entender, na verdade, é assim, é a crença em dois poderes, né? É a crença de que está acontecendo falta. Não está falta, tem que acreditar mesmo que nós já somos a abundância. Tudo jorra de nós. Se Deus é expansão e nós somos Deus em si, nós estamos sempre expandindo o que é da fonte, o que é dele mesmo. É simples, a matemática é simples. Se isso não está acontecendo conosco, é porque algo está impedindo. É esse adesivo que está lá, que está impedindo. Essa crença numa outra substância, que não a substância primordial, que é Pai Amor, que está impedindo que tudo aconteça. Exato. Uma assunção, né? Exatamente. Isso. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício, queimando as próprias criaturas vivas do Pai? Que isso era uma coisa que acontecia, né? Para que elas paguem por seus pecados. Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida, tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor, que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifícios de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Então, existem homens bons e homens ruins? Não. Existem homens que estão cocriando, estão pensando e vivendo sua vida em dois poderes. No dia que nós pararmos de acreditar nisso, os próprios homens não conseguirão ter força. Aqueles que acreditam ainda não conseguirão ter força. Nós estamos expandindo isso a partir de nós. Matança, nós estamos movimentando a terra de maneira a ter catástrofes, entendeu? Desastres, porque isso não existe na fonte. Quando estamos vivenciando, experienciando isso,
é porque estamos tendo um desejo de viver algo separado de Deus. E é isso que Ele nos concede, entende? Ele só projeta a vida em nossos corpos, porque é dele que vem, isso a gente não pode negar. Então, é esse espírito em nós, mas não estamos vivendo nele, estamos vivendo sobre a sombra. Então, nós estamos expandindo tudo isso no nosso campo, sem entender por que estamos envelhecendo tão mal, porque alguns dizem que quando envelhece fica doente, e aí a gente acredita nisso, né? E aí estamos vivenciando, experienciando as nossas crenças. Só isso. Temos que... Exatamente, o programa. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Olha, acabei de falar. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Olha que interessante. Estão fazendo todas estas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, porque então certamente serão saciados com centenas de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecem em perfeita confiança verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Eu quero fazer um parêntese aqui. Até hoje, naquela coisa que a gente estava escutando do Joel Goldsmith, né? Ele estava falando que todo efeito, mesmo que ele tenha sido destruído, ele pode ser reconstruído a partir da substância. Sim. Porque se a substância é o que você vê no efeito, então só destruíram o efeito. Se você for roubado, vocês só destruíram o efeito. Você é a abundância, você é a fonte da substância. Então, se você é a fonte da substância, aquilo vai ser revigorado novamente, vai ser refeito, porque a substância é sem fim, é ilimitada. Sim. É o mesmo princípio, por exemplo, na epigenética. Por isso que ele fala, são bem-aventurados quando atacam e roubam, porque ali você testa a sua permanência no espírito, né? Sim. No caso da epigenética, né, você consegue, vamos dizer, a partir da substância, e a genética não é a substância, é apenas a estrutura dessa biologia, mas a partir da substância você consegue fazer diríamos, um reajuste, né, ou adequação da estrutura genética que você precisaria ter para ter uma vida saudável, para ter uma vida mais longa, para ter uma solução para uma doença, de repente ter uma doença hereditária. Entende? O que você está fazendo? Você está justamente fazendo isso. A substância, ela não é destrutiva. Exatamente. Então, ela, havendo algo ali que está em desordem, está em desequilíbrio, está em incoerência, estando na substância, consciência naturalmente sendo a própria substância nesse momento, é como se estivesse reintegrando aquilo que você já é, você cria uma coerência em todo o campo, você recobra aquilo que havia sido destruído, é recriado. Exatamente. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Aqui é nítido, gente, aqui é nítido, porque aqui ele fala o seguinte: você está envolvido em conflito. Quem que se envolve em conflito? É o ego. Mas se você ainda assim pode ser compassivo com o próximo e ser o pacificador, é porque você está na substância, você está no ser. Você não está no ego. Por isso que eles falam que são bem-aventurados. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados,
ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor, que é Deus ativo em vocês, e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Ou seja, é sempre ele faz uma referência ao ego, né? Porque quem é insultado? Quem se sente insultado? É o ego. Se você está com base no ser, na sua estrutura primordial do ser, você vai se sentir insultado? Não, você simplesmente deixa aquilo passar, porque não é da natureza da pessoa, e você começa a sentir realmente isso, sabe? E como que a gente vê as pessoas insultando umas às outras, na verdade elas estão falando delas mesmas. Né? Quando você insulta alguém, você está falando de você mesmo. Ah, você é, sei lá, você é um egoísta, você é um narcisista. É porque a pessoa é aquilo. Então ela não pode saber o que o outro é. Concorda? Sabe o que ela Ela só sabe o que ela é, e muito mal. é. Então ela só está expressando partes dela no outro, partes do ego dela no outro. Ela só está pecando, não está sendo impecável. Porque se Não está no ser, né? você tem uma mancha, a sua tendência vai ser tentar ver essa mancha no outro. Né? Você vai projetar essa mancha no outro. Então, naturalmente, você vai julgar, você vai criticar, você vai realmente estar aí, de uma certa forma, dizendo você tem isso, ou você é isso. Exato. Mas é a sua mancha que está se refletindo lá. A pessoa, às vezes... Porque se você tem essa mancha, você vai interpretar tudo aquilo que você julgaria falha no outro como sendo a mancha que você tem. Porque Exatamente. falha todo mundo tem. É, Mas como que você reconhece a falha do outro? A partir da sua. com certeza. E como que isso pega, né, gente? Qualquer coisa que você vê que ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de se pegar impecável. Ou melhor, pecando, É né? Porque porque a gente quer ser impecável o quem tempo todo. falha, ou quem peca, é o ego. É o ego, Quem exato. acusa ou E julga, né? julga, também é o ego. Também é o ego, exato. Então, quando tem isso, é campo do ego. É Você não campo tem, minado. você tem que sair fora, não É fica. só bomba. Sentiu que algum ego começou a afetar o seu ego? Sai fora, Se recorda a sua reestrutura, atenção, volta à recobre. substância, Exatamente. E volta para a que é presença. o ego que acusa e é o ego que se identifica com a acusação. Exatamente. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo com o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vamos fechar hoje aqui, né? Muito bom. Muito bom mesmo, porque se você for analisar assim, friamente, você pode ver, Jesus não tinha ego, né? Ele não tinha ego. É. E a gente consegue entender nitidamente agora, depois com a leitura do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que a gente consegue ver as nuances, né? Aonde o ego transita, aonde o ser está sempre. E para onde o ego descamba, do que ele se alimenta, em quais situações ele se envolve, aí sim a gente consegue ter uma nítida compreensão de nossas atuações, né? Quando o ego está atuando, de quando o ser, a essência, a substância está sendo ali primordial nas suas ações do seu cotidiano. Exatamente. Muito bom, né?
Ótimo. Então, mais um episódio. E nós tivemos aí um intervalo, né? Porque tínhamos outras atividades, algumas demandas também que surgiram. Mas agora nós pretendemos voltar aí semanalmente com outros episódios, até para avançarmos. E você falou do poder do agora, né? Vale a pena aqui fazer um convite para que quem tiver interesse, né? É possível ainda ingressar na Ingressar no grupo não mais, mas já está disponível no YouTube, né? As aulas estão lá. certo. Então as pessoas podem acessar e eu super recomendo porque é uma leitura muito complementar à consciência crística, né? É Sim, uma sim. consciência crística. É uma leitura com comentários, reflexões, né, que vão sendo trazidas por você, né? Isso. E também dúvidas que são colocadas pelos estudantes que estão acompanhando dentro da plataforma Zoom. Então vale a pena realmente terem esse acréscimo aí nos estudos com o poder do agora. É E isso? é isso. Então, Vamos lá. Namastê namaskar, e até breve, né? Assim é. assim é.